Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Como foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Por aqui foi ótimo. Vocês devem ter visto os stories, né? Foi meu aniversário de casamento de meus pais, 57 anos. Então foi tudo maravilhoso. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Eduardo Vanin, arquiteto, seja bem-vindo. Fermino, seja bem-vindo. Vanin, arquiteto, seja bem-vindo. Só deu arquiteto por aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado. Foi muito bom, muito lindo. Deus abençoe todos vocês que estão chegando. Já manda aviãozinho para o pessoal vir para cá também. Que o tema da live é: por que você sente culpado quando coloca limites? E hoje eu quero conversar com você sobre isso. O que acontece com muitas pessoas. E que talvez seja você mesmo. Nesse exato momento pode estar acontecendo isso que eu vou falar agora. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Você finalmente diz não. Rosângela, seja bem-vinda. Carmen, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Você finalmente diz não. Você finalmente resolve se priorizar. Thalita, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aí quem está chegando. E ao invés de você ficar aliviado, o que acontece com você? Quando você finalmente coloca limites, você sente culpa. É verdade ou não? Respondem para mim. Quem aí se sente culpado quando impõe limites? Você passa o resto do dia pensando: você foi duro demais. Você deveria ter ajudado, você deveria ter aceitado, ter feito diferente. E eu quero te perguntar mais uma vez: por que é tão difícil proteger a si mesmo? Sim, verdade. 110% verdade. Essa foi boa. E eu concordo com vocês. Como é libertador quando a gente consegue dizer não e ficar com a consciência tranquila. Porque assim como a maioria de vocês que estão respondendo aí, eu já sofri muito com essa dor no coração de dizer não. Porque o tempo inteiro eu pensava: verdade, é isso aí. Eu sempre pensei que tinha que dizer sim o tempo todo para as pessoas, para a gente ser querida, amada. Só que não é assim. Quando eu descobri que as pessoas nos amam o jeito que somos, mudou tudo. Mudou tudo. E quando eu descobri que também dizer não é dizer sim para mim, também mudou muita coisa. E quando eu descobri que dizer não, eu também estou ajudando a outra pessoa a descobrir que ela é capaz, que ela consegue, então foi muito libertador. Porque toda vez que a gente diz sim para o outro, como ele vai saber se ele consegue fazer sozinho? Porque nós, ser humanos, é duro, né? A gente é tão mal acostumado. Se tem alguém que faz pra gente, por que a gente vai fazer? Fala sério. Não é bom ter alguém ali que você pede as coisas, a pessoa faz tudo pra você? Não é legal isso? Não é confortável? Sim ou não? E eu percebo que muitas pessoas não têm dificuldades em ajudar, não têm dificuldades em ouvir, estar sempre disponível. O problema aparece quando precisam fazer isso por si mesmas. Ai, aí o bicho pega. Sim. Porque quando o assunto é o outro, elas entendem. Sim, muito. Vocês estão bem participativos hoje, hein? Muito bom, tô gostando de ver. Quando o assunto é o outro, elas entendem. Mas quando o assunto é o próprio limite,
surge o desconforto enorme. Como se estivesse fazendo algo errado. Algo ali acusando, né? Nossa, como você está sendo cruel. Para mim é desconfortável, mas no final não resulta em conflito. Essa é a questão. Vou chegar aí no conflito também daqui a pouco. Porque, Fran, seja bem-vinda. Você vai ficar poupando de gerar conflito a vida inteira ou você vai começar a se posicionar e impor limites até onde pode chegar? Porque muitas vezes, muitos pacientes chegam até mim para fazer a TRG. Maria Dolores, seja bem-vinda. Muitos pacientes chegam até mim para terapia. Exausto, sobrecarregados, em conflitos. Mas eu não consigo dizer não. Mas então, vai ficar a vida inteira se sobrecarregando? Vai evitar conflitos? Ou você vai expor o que você pensa, vai dar a sua opinião? Porque você dar uma opinião, você não precisa entrar em conflito, só vai entrar em conflito pessoas que acham que é só a opinião delas que vale. Mas a questão de você se impor, impor limites, você dizer até aqui você pode chegar, não significa que você está gerando conflito. Quem disse que está gerando conflitos? Então, o que acontece? É o medo de estar decepcionando alguém. Como se cuidar de si fosse um ato de egoísmo. E não é ato de egoísmo cuidar de si. E sabe o que é interessante nisso? Ninguém nasce sentindo culpa por se proteger. Uma criança não nasce acreditando que precisa agradar todo mundo. Isso é aprendido no decorrer da vida. Muitas vezes a pessoa cresceu em ambientes onde dizer não era mal visto. Onde agradar era valorizado. Onde gerar conflito era perigoso. Quem foi que respondeu ali? Para mim é desconfortável, mas no final não resulta em conflito. É perigo. O que está vindo no seu inconsciente? Perigo. Isso é perigoso. Não se envolva nisso que é perigoso. E aí o conflito como fica? Interno. Você não expõe o que você pensa, mas gera um conflito interno. E isso para o seu inconsciente é perigoso. Aí vem a descarga de adrenalina e você fica entre luta ou fuga. Paralisa ou agrada. Está fazendo sentido? Onde essa pessoa aprendeu que precisava corresponder às expectativas para receber amor, aprovação ou reconhecimento. Então isso já vem lá da infância. Então onde você aprendeu? Agradar era valorizado, conflito era perigoso e precisa corresponder às expectativas para sentir amor, aprovação e reconhecimento. Sem perceber, ela começa a associar uma coisa com a outra. Se eu agradar, sou amado ou amada. Para mim, é aquela questão, ser feliz ou estar com razão. Cuidado com isso. Vamos ter até que ponto? Cuidado com isso. Realmente, você não vai ficar batendo tecla em algo, né, para ter razão. Ser feliz ou estar com a razão, mas tudo depende. Tá? Se você está em conflito interno, talvez você não está tão feliz. Dizer amém para tudo, para os outros, com certeza, você não está sendo feliz. Se eu decepcionar, corro o risco de perder o amor. Essa lógica continua na vida adulta. Por isso existem pessoas que aceitam mais tarefas do que conseguem realizar. Emprestam energia que não tem.
Às vezes não tem energia nem para si, disposição para você fazer as suas coisas, e como é que você vai ficar o tempo inteiro disponível para os outros? Resolvem problemas que não são delas. Carregam responsabilidades que não deveriam carregar. E fazem tudo isso porque o desconforto de dizer não parece maior do que o peso de continuar dizendo sim. Mas existe uma consequência, a pessoa começa a abandonar a si mesma. Pouco a pouco, sem perceber. Já se sentiu assim alguma vez? Eu quero que você pense comigo. Toda vez que você diz sim para algo que machuca você, está dizendo não para alguma necessidade sua. Toda vez que você ultrapassa seus limites para agradar alguém, está ensinando ao seu emocional que a necessidade dos outros são mais importante do que as suas. E isso tem preço. Porque se você está fazendo as coisas para os outros, como que você vai fazer para você? Aí de repente você diz assim, não, Cláudia, mas então não é para me ajudar. Não, não é assim. Não é assim. Sim, nós devemos ter empatia, devemos ajudar as pessoas, devemos... Mas tem que ver até onde. Essa pessoa só te procura para você ajudar? Ou vem em outros momentos, ela quer a sua companhia? Ou é o tempo inteiro só para pedir a sua ajuda? É isso que você precisa observar. Se caso você negar ajuda para essa pessoa, você vai ter a companhia dela outro dia? Ou é só pelo sim? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Precisa observar. E como eu falei antes, na terapia, eu encontro as pessoas exaustas. Não porque fazem pouco, mas porque fazem demais. E fazem demais porque aprenderam que seu valor está em servir, ajudar, resolver e agradar. Só que ninguém consegue sustentar isso para sempre. Uma hora o balde vai encher. Uma hora o corpo sente. E as emoções transbordam. E a exaustão vai aparecer. Não tenha dúvida disso. Eu costumo dizer algo que incomoda algumas pessoas, mas é importante. Colocar limites não afasta quem te ama. Colocar limites revela quem só se beneficiava disso. E existe uma diferença enorme, porque relacionamentos saudáveis respeitam limites. Relacionamentos desequilibrados dependem da ausência deles, dos limites. Isso se torna, se você continuar não tendo limites, continua os relacionamentos desequilibrados. A partir do momento que você limita, você começa a construir relacionamentos saudáveis. Porque daí você percebe que as pessoas estão com você pelo que você é e não pelo que você faz. Estão entendendo? Está sendo claro? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Podem questionar que eu vou continuar respondendo. O que eu não souber responder aqui ao vivo, eu vou pesquisar e vou trazer as respostas, tá? Porque aqui ninguém é um sabe-tudo, né? Ninguém é uma biblioteca ambulante, mas dentro do possível, o que eu puder, eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Quando você sente culpa por dizer não, essa culpa vem agora, do presente, ou vem de tudo aquilo que você aprendeu sobre amor, aceitação, aprovação ao longo da vida? Já parou para observar isso?
Porque talvez o problema não seja o limite que você colocou. Talvez o problema seja a crença de que precisa se sacrificar para ser amado. Isso pode ser uma crença. Se eu disser sim o tempo inteiro, ninguém vai me abandonar. Se eu disser sim o tempo inteiro, eu vou ser aceita. Se eu disser sim o tempo inteiro, eu vou ser amada ou amado. Quem sente culpa ao se proteger muitas vezes passou a vida acreditando que precisava se sacrificar para merecer amor. Isso é muito duro. Mas se até aqui você tinha essa crença, você acabou de quebrar. Você pode dizer não quando é algo que vai te esgotar. Uma boa estratégia para você começar a dizer não é pedir 2 dias para a pessoa. Eu posso, daqui 2 dias. Se você puder aguardar, eu te ajudo. E se ela não conseguiu, você vai ajudar. Mas geralmente a pessoa já deu os pulos e já conseguiu resolver. E outra forma é como eu falei lá no início também. A partir do momento que você diz um não, você está dizendo sim, verdade. Você está dizendo um sim para você. Dizer não para o outro, você está dizendo um sim para você. E outra forma ainda, quando a pessoa te pede este favor, ou enfim, uma situação que você se vê ali que tá com dificuldade de dizer não, você fala, isso vai me ajudar ou vai me prejudicar? Esta é a mais perfeita, eu diria. Por quê? Você pensa com você, tá, se eu ajudar, eu vou me sentir feliz, eu realmente eu posso ajudar, não vai me atrapalhar aqui nas minhas coisas, hoje mesmo eu tô de boa, eu posso ajudar. Ok. Mas se você disser sim, putz, eu não podia dizer sim, eu tenho tanta coisa, eu estou tão sobrecarregado, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu ainda disse sim, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Aí você precisa pensar. Você vai te sobrecarregar, você vai comprometer a sua saúde, você precisa pensar. Ficou mais fácil dizer não? Sem prejudicar ninguém? E não também se sentir culpado? Você não é um lobo mau se você disser não. E a pessoa vai entender. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai entender o seu não. Se essa live fez sentido para você, curta. Compartilha com mais pessoas que não têm coragem de dizer não, que acham que é egoísmo se priorizar. Compartilha com essas pessoas. Você estará me ajudando a salvar vidas. Se ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudiaTevanin. Se inscrevam também no YouTube, que eu estou sempre postando conteúdos, daí você consegue acompanhar. Diariamente tem conteúdos sobre saúde emocional. Me sinto uma pessoa ruim ao dizer não, ou quando preciso ser firme com alguém. Exatamente. Segue essas dicas que eu acabei de passar e você vai começar aos poucos melhorar isso, porque realmente não é só você. Eu diria que 80% das pessoas têm esse sentimento. Mas isso não vem de agora. É crenças que você já criou lá na sua infância e você está trazendo. E se ainda você sentir necessidade, que você quer realmente dar um passo mais profundo, mais aprofundado, vem para a TRG. Que a TRG limpa a raiz de todas as crenças limitantes que estão te barrando de ser quem você é na vida adulta. A TRG te traz de volta para a sua essência. Ela não muda ninguém. Ela só traz de volta quem realmente a pessoa é. Só traz a essência da pessoa de volta. E aí você vai conseguir impor limites e dizer sim quando é sim e dizer não quando é não.
porque não terá mais crenças te limitando para isso. Você vai descobrir que você não precisa dizer sim o tempo todo para se sentir amado ou aceito. Ok? Então, obrigada a todos pela participação. Muito legal. Houve muita participação de vocês. Muito lindo. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.